Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje eu vou apresentar dois exemplos do cálculo da quantidade de calor durante as mudanças de fase, fusão e solidificação. Exemplo 1. Calcule a quantidade de calor que deverá ser fornecida para que 220 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius se torne água líquida a 30 graus Celsius. Então, foi dado o calor específico da água, que é 1 caloria por gramas vezes graus Celsius, ou seja, eu preciso fornecer 1 caloria para aumentar em 1 grau Celsius 1 grama, tá, de água. O calor específico do gelo, que é 0,5 calorias por gramas vezes graus Celsius, e o calor latente de fusão do gelo, que é 80 calorias para cada grama, ou seja, eu preciso fornecer 80 calorias para derreter 1 grama de gelo. Então, vamos ver aqui. Então, primeiro a gente tem esse esquema aqui, ó, que o que tem que acontecer, né? Eu estou com gelo a menos 10 graus e quero obter água a 30 graus. Então, vou ter que primeiro aumentar essa temperatura do gelo de menos 10 até 0. Por que 0? Né? 0 graus seria a temperatura de fusão do gelo à pressão atmosférica normal. Então, eu já sei que eu vou ter que ter uma variação de temperatura nessa primeira etapa aí, de menos 10 graus até 0. Depois eu vou ter o processo de mudança de fase, que é a fusão. Durante esse processo, a temperatura permanece constante. Qual é essa temperatura? 0 graus Celsius. Tá? Até derreter toda a água. Ao final, eu vou ter água a 0 graus Celsius e quero obter, então, água a 30. Então, eu vou ter que ter um aumento de temperatura aí de 0 graus Celsius até 30 graus. Então, eu tenho 3 etapas aqui, né? Então, o gelo seria o 1, a fusão aqui o 2 e a água líquida o 3. Então, vamos calcular a quantidade de calor para cada um deles e depois somar e calcular o total. Tá? A quantidade de calor, né, então, é representada por ΔQ. Tá? Então, nós vamos ver aqui. Ó. Então, o que acontece? O gelo na primeira etapa ele está a menos 10 graus, né? Então, para se fundir e se tornar água líquida, deve atingir a temperatura de 0 graus. Essa seria a temperatura final e o menos 10 seria a temperatura inicial. Então, logo, ó, a quantidade de calor aqui, que é o ΔQ, ΔQ1, que seria a primeira etapa aqui, é massa vezes o calor específico vezes variação de temperatura. Né? Então, a gente chama isso de calor sensível. A quantidade de calor para variar a temperatura é chamada de calor sensível. Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. No caso que a massa foi dada no enunciado é 220 gramas de gelo. O calor específico do gelo é 0,5 e a variação aqui vai ser de menos 10, que seria a temperatura inicial, até 0 graus. Então, aplicando ali a fórmula, eu vou ter 220 vezes 0,5, que é o calor específico, vezes, aqui entre parênteses, então, 0 menos 10. Então, eu vou ter o zero da diferença da temperatura final menos a temperatura inicial, que é a variação da temperatura. Tá? O delta, na física, sempre representa a variação. Então, temperatura final menos temperatura inicial, 0 menos e menos mais, então vai ficar 0 mais 10, que vai dar uma variação de 10 graus Celsius. Então, 220 vezes 0,5, aqui é a mesma coisa que eu dividi por 2, né? 0,5 é 50% de 220, então vai dar 110 aqui. 110 vezes a variação de temperatura, que é 10. Então, a variação de calor aqui na primeira etapa é de 1.100 calorias, ou seja, eu preciso fornecer 1.100 calorias para aumentar a temperatura do gelo que estava a menos 10 graus até 0. Bom, então vamos calcular agora a fusão. Né? Então, eu quero agora que esse gelo que já está a 0 graus comece a derreter, a se fundir. Então, durante esse processo, a temperatura não se altera, permanece constante. Então, nesse caso, a quantidade de calor é uma quantidade que a gente chama de calor latente, que seria a massa vezes o calor latente de fusão do gelo. Tá? Por isso que foi dado aqui no enunciado o calor latente de fusão. Para cada material eu tenho um calor de fusão diferente, latente de fusão diferente. Tá? Isso é dado em calorias por gramas. Então, aplicando a fórmula aqui, eu vou ter a massa,
que não vai se alterar, né? Que é 220 vezes 80, que é a quantidade de calor que eu preciso para derreter 1 grama. Tá? Então, para derreter 220, quanto que eu vou precisar? Eu poderia ter feito aqui também uma regra de 3, né? Tá? Para 1 grama eu preciso de 80, para 220 x, também dá no mesmo. Tá? Então o resultado aqui seria 220 vezes 80, que dá 17.600 calorias. Sempre que é para mudança de fase, a quantidade de calor é bem maior. Tá? Então já deu um valor bem maior que eu encontrei lá só na primeira etapa, que era só a variação de temperatura. Né? Bom, então agora eu já tenho esse gelo que se derreteu todo, ele é a água agora a 0 graus. Tá? Então eu ainda quero obter água a 30 graus. Eu vou ter que fornecer mais calor para aumentar a temperatura da água que estava a 0 para 30. Então eu vou ter uma nova variação de calor aqui, tá? Para aumentar de 0 até 30. ΔQ3, então. ΔQ3 é igual a massa vezes o calor específico vezes variação de temperatura. E quando eu tenho variação de temperatura, eu vou usar calor sensível, vou usar essa fórmula aqui. Quando eu tiver mudança de fase, massa vezes o calor latente. Então aqui, 220 vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura, que é de 0 até 30. Então vou variar 30 graus aí, né? Então 30 vezes 220 deu 6.600 calorias. Essa é a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura daquela água que estava a 0 graus até 30 graus. Mas eu quero saber, a pergunta do exercício é qual é a quantidade de calor total que eu preciso para passar de gelo a menos 10 até água até 30 graus. Então eu vou ter que somar todas as quantidades de calor que eu encontrei. ΔQ1 mais ΔQ2 mais ΔQ3. Então ΔQ1 é 1.100 mais 17.600 mais 6.600, que foram os valores que eu encontrei para cada um deles. Somando aqui, então, eu encontrei 25.300 calorias. Então essa é a quantidade de calor fornecida necessária para passar de gelo a menos 10 até água líquida a 30 graus Celsius. Eu preciso fornecer, então, 25.300 calorias. Exemplo 2. Calcule a quantidade de calor que deverá ser retirada para que 150 gramas de água a 70 graus se transforme em gelo a menos 8 graus Celsius. Tá? Os dados são os mesmos do exemplo anterior, e o calor latente aqui de solidificação, na verdade aqui está LF, mas LS, solidificação é menos 80 calorias por grama. Então, em vez de fornecer 80 calorias, eu vou retirar 80 calorias, né, para solidificar a água. Né? Então, esse exemplo aqui ele é o contrário do primeiro exemplo. Agora eu tenho água e quero obter gelo. Então, o mesmo esquema, só que agora eu estou iniciando água líquida, seria o número 1. Depois a mudança de fase para passar de água é a solidificação. E no final o 3 aqui seria o gelo. Então a água líquida seria 1, a água está a 70 graus e temos que tirar calor, né? Em vez de fornecer, agora estamos retirando até ela atingir a temperatura de 0 graus. Bom, uma coisa que a gente já tem que verificar aqui é que o valor da quantidade de calor vai ser negativo, porque em vez de fornecer eu estou retirando. Então todos os valores de quantidade de calor vão dar negativos. Então, no primeiro caso aqui, né, na primeira etapa, eu tenho uma variação de temperatura. Eu quero diminuir a temperatura da água de 70 até 0, que a 0 seria a temperatura de solidificação da água. Né? Quando atingir 0 graus, ela vai começar a solidificar. Então, vou usar os dados aqui, a massa vezes o calor específico vezes variação de temperatura, calor sensível. Né? A massa é 150, o calor específico da água é 1, e a variação aqui então vai ser de 70, que seria a temperatura inicial, até 0, que seria a temperatura final. Então, 150 vezes 1 vezes 0 menos 70. 0 menos 70 ele vai dar menos 70, né? Vai dar negativo. 150 vezes 1, 150. 150 vezes menos 70. Que vai dar então menos 10.500 calorias. Essa é a quantidade de calor que eu preciso retirar para diminuir a temperatura da água que estava a 70 até 0.
Bom, agora eu vou ter a mudança de fase, que é a solidificação. Durante a mudança de fase, a temperatura, como nós vimos no exemplo anterior, ela permanece constante, vai permanecer a 0 graus. Então agora eu vou usar o calor latente de solidificação da água, né? Então seria a massa vezes o LS, né, o calor de solidificação, 150 vezes menos 80. Isso vai me dar menos 12.000 calorias, é a quantidade de calor necessária que eu preciso retirar para que toda aquela água se solidifique, se torne gelo. E a terceira etapa aqui é agora eu já vou ter a água, o gelo a 0 graus e quero obter um gelo a menos 8. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que retirar mais calor ainda. Então, eu vou ter uma variação, né, de 0 até menos 8. Então, a massa é 150, o calor específico do gelo é 0,5, a temperatura final é menos 8 e a temperatura inicial é 0. Então, aqui menos 8 menos 0 vai dar menos 8. 150 vezes 0,5, 0,5 seria 50% de 150, metade. 75 vezes 8, menos 600 calorias. Essa seria a quantidade de calor que eu preciso retirar para passar de 0 graus, né, esse meu gelo, até menos 8. E no final, né, respondendo a pergunta da questão, que é o que ocorra todo esse processo, eu vou somar as quantidades de calor. ΔQ1 mais ΔQ2 mais ΔQ3. Então, menos 10.500, menos 12.000, menos 600, que foram os valores encontrados. Então, eu vou somar todos esses valores e conservar aquele sinal negativo, né? Como eu falei anteriormente, no início da questão, tem que dar negativo porque eu estou retirando calor, né? Então, o total aqui, a quantidade de calor total que eu preciso retirar para fazer com que essa minha água que estava a 70 graus Celsius se torne gelo a menos 8 graus. Eu preciso então retirar 23.100. Aqui então não faltou o sinal negativo, porque no momento que eu estou falando em retirar, eu não preciso colocar o sinal ali na minha resposta, tá? Só lá quando eu encontrei o ΔQ. Bom, uma observação é que em alguns livros eles não usam esse delta, né? Já coloca direto como o Q maiúsculo, né? Isso aí é uma questão de opção, né? Eu prefiro usar o delta porque o delta representa a variação. Em alguns exercícios a gente pode calcular a variação de calor, que seria o Q final menos o Q inicial. Então, algumas literaturas vão usar o delta, outras não, mas representa a mesma coisa.